Essa pessoa se chama Jean-Jacques Dessalines. Ele é o primeiro imperador negro na história da humanidade. A primeira pessoa que construiu ou conseguiu ter a primeira república negra do mundo. Essa história é ensinada em sala de aula, né? É a história do meu país, gente, né? A história do Haiti. Ele é Jean-Jacques Dessalines, seu herói. A primeira pessoa no mundo que falou assim, em questão de liberdade, não preciso saber a sua cor, não preciso saber o seu país, não preciso saber de nada. Se você é humana, pessoa, negro, branco, indígena, tinha indígenas, né, no meu país, né? Enfim, você é livre, bem-vindo aqui. A primeira pessoa que defendeu, né, a Declaração dos Direitos Humanos, que aconteceu na Revolução Francesa, mas que colocou realmente em prática na Revolução Haitiana, que aconteceu em 1804, né? A Revolução Haitiana numa perspectiva de educação antirracista. É a minha pesquisa atualmente. Estou escrevendo um artigo, né, sobre esse assunto que eu vou publicar, e também vai ter o produto pedagógico que os professores vão poder utilizar em sala de aula, né, com muitas referências, né, para substituir um pouco, né, essa história de escravidão. Tem outras coisas para ensinar também. E por isso que o professor Silvio Almeida vai falar assim: falar sobre racismo pode gerar mais racismos ainda. Depende do que você fala, depende do que você ensina. Assim, essas falas assim poderiam acontecer com mais professores que ensinam história em sala de aula, né? Às vezes é bom acontecer conosco, mas quem realmente precisa são os professores, porque eles que vão lá na sala de aula montar os planos, né, de aula. Essa revolução, né, haitiana, foi uma revolução que colocou assim as contradições do projeto iluminista do mundo ocidental. Porque quando aconteceu a Revolução Francesa em 1789, eu só coloco a data, né, para me referenciar, né, porque uma revolução é todo um processo que não se iniciou em 1789, mas começou bem antes, né? Quando aconteceu essa Revolução Francesa, eles ainda tinham algumas colônias com pessoas em condição de escravidão. Vê a contradição. Uma revolução que proclamou a primeira vez na história os direitos dos homens, liberdade, igualdade, fraternidade para todos os homens. Fala de todos. Quando fala de todos, qualquer pessoa, gente, né? Questão de cor não vale. Enfim, mas eles ainda mantinham essas colônias. Mas eu não vou dizer não tinha alguns deles, né, que lutaram para acabar, né, com a escravidão. Eu estou querendo dizer, a maioria, né, os protagonistas ainda tinham essas colônias, algumas pessoas em condição de escravidão. Mas a Revolução Haitiana, que aconteceu nesse período 1791, né, 1791, e vai terminar assim em 1803, né, a última batalha, e a proclamação da independência do Haiti foi feita em 1º de janeiro, né, em 1804. Assim, nessa revolução, nesse período, eles declararam essa liberdade, eles pegaram essa ideia da Revolução Francesa e aplicaram de vez no país deles, da primeira república do mundo. Agora eu mostro, né, que tem outras histórias. É só pesquisa mais um pouquinho que você vai descobrir que tem muitas outras coisas que você pode ensinar sobre a população negra. Não existe só a questão da escravidão que tanta persiste, que Circe Bittencourt, que é uma historiadora brasileira, ela escreveu um livro, né, sobre o ensino de história em sala de aula. Ela vai dizer assim, mas por que toda essa persistência, né, sobre
né, a escravidão. Você ensina, hoje, gente, nós vamos ter uma aula, né, vamos falar sobre a história, né, da população negra. E você começa com a escravidão. Não tem tempo para abordar mais coisas. E você para por aqui, ou você reforça preconceito sem saber, né? Agora eu estou dizendo para vocês, vamos trazer outros assuntos em sala de aula. E traz mais autores negros em sala de aula, pode ajudar também, Munanga, né? Quilomba, tem muitos intelectuais negros no país, brasileiros, também autores de fora, né? Que tem tradução aqui, né? Vamos pesquisar, um professor é isso, esse papel, pesquisar mais, porque tem um problema diante de nós que precisa ser, né, resolvido, né? E trazer outras histórias sobre o continente africano, né? Ainda não é só questão de escravidão também, muitas outras histórias. Não esqueça que a África tem 54 países, né? Não é isso, Ismael? 54. E também uma diversidade imensa de culturas. Fala muitas línguas, né? Se você fala de cultura, é a África. Hoje no Brasil, olha o legado, né, desses povos, que o Brasil hoje é um país, quando você fala de mistura de raças, de pessoas, cara, todo o mundo fala de Brasil, né? Tem um legado, né, uma influência, né, desse aí. E trazer, né, outras histórias sobre o continente africano, traz mais filmes com negros como protagonistas. Eu vou relatar uma experiência triste aqui. Uma vez eu estava em sala de aula, né, no projeto do PMDER. Eu estava, né, passando um filme que tem muitos negros no filme. Uma criança venezuelana falou assim: professor, eu odeio negro. Eu levei ele, né, na direção, porque foi constrangedor. Cara, se a criança fala isso, é porque ela aprende em casa, né? Aprende em casa com seus pais. E por isso que eu gostei muito quando eu vi algumas crianças assim, dançando capoeira, né? Assim, uma criança que nasce assim, que você cria uma criança assim, não vai se tornar um racista. Porque você faz ele sentir na pele o que é negro. Mesmo, né? A cor da pele. Olha, a meta eu chegar um dia que negro, que você é negro ou branco, isso não importa. O importante é falar que você é uma pessoa. Quando em 2022, quando eu comecei a descobrir, né, sobre esses assuntos, né, questão de negro, questão de branco, porque lá no Haiti não tem essa diferença. É todo mundo negro. Tem gente também que são iguais a vocês, né? Assim, pessoas brancas. Mas eles são considerados negros no Haiti. Não importa a sua cor, você é negro no Haiti. É assim. Enfim, quando eu cheguei, uma pessoa uma instituição na verdade, me deu uma folha para preencher, assim. E tem um espaço para escolher a minha raça, se é negra, se é branca, se é parda, amarela, assim. Eu não tinha um espaço para colocar humana. Eu abri um outro espaço e eu coloquei isso da raça humana. Na verdade, eu não sabia, mas eu botei que eu sou humana, né? Isso não é que eu não me conheço como negro. Eu sou uma pessoa preta, com muito orgulho. Mas assim, é porque não fez sentido para mim de falar se eu sou negro, assim, é porque quase como a Andresa falou, o negro não tem nome aqui no Brasil. Aquele professor negro ali, enfim, tem essa questão, né? A meta é isso, precisar chegar, né, num determinado período na história desse país, onde nós vamos precisar classificar as pessoas, só reconhecer que é uma pessoa, independente de sua cor. Para mim isso é a meta, né? Traz mais filmes, né, com negros como protagonistas, isso poderia ajudar, né? Vamos chegar, né, num momento onde o negro não vai mais se incomodar uma criança, porque a criança já vai crescer assim, aprendendo a respeitar, né, a diferença que existe entre as pessoas, e não vai precisar criar mais filhos racistas na sociedade, né? Precisamos começar com as crianças. É isso que a Andresa está fazendo. Essa mulher vai entrar na história da cidade.
né, pelo trabalho que está fazendo, né? Isso é importante, né? Enfim, vamos precisar chegar, né, nesse ponto. Isso é a meta. Vamos criar mais, né, criança antirracista. Olha, você não precisa falar para a criança, você não pode ser racista, racismo é crime. Não, é só ensina outras coisas sobre os negros. Eles vão aprender, entendeu? Não precisa falar para a criança que racismo é crime. Isso não é necessário porque a criança não tem consciência, né, do que você está falando. Mas o que vocês estavam fazendo hoje de manhã, eles dançando capoeira, vestindo como africanos, ou ainda na cultura africana, isso já basta. Eles não vão se tornar racistas. É isso que eu estou dizendo. Muito tempo debatendo racismo todos os dias, mas nada melhora. É porque não estamos fazendo certo. Entendeu? Enfim. No entanto, apesar de tudo que falamos, o que acabamos de falar aqui, quando se trata da questão racial, estamos muito longe. Estou falando da situação atual do país. Viveram felizes para sempre, né? Continuamos combinando inclusão cultural com exclusão social. Ou seja, estamos praticando uma exclusão dentro de uma inclusão. Isso é difícil ou preciso explicar? Enfim, olha, estamos falando de inclusão social e dentro dessa inclusão tem exclusão. Isso é difícil, vou explicar uma coisa. Por exemplo, todo mundo sabe que racismo é crime, não é? Enfim, ninguém vai afirmar que é racista. Diferente nos Estados Unidos, um estadunidense pode falar assim que eu sou racista, porque lá é diferente, mas aqui no Brasil racismo é crime. Ninguém fala que é racista, mas se manifesta na hipocrisia. Ninguém fala, mas existe. Por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo. Se aconteceu várias vezes, é porque, né, talvez é verdade. Olha, quando eu estou no ponto de ônibus, tem um banco, né, para sentar e esperar o ônibus. Quando o negro senta primeiro, quando a pessoa branca vem e não senta do lado. Acontece comigo várias vezes, né? E agora, você vai falar assim que não é uma exclusão dentro de uma inclusão? É sim, você exclui a pessoa, você fala que, cara, eu preciso sentar, mas tem um doente sentado aí, eu não vou sentar aí, né? Precisamos ensinar mais sobre a população negra, que não está doente, se é negro, né? É uma coisa normal. Precisamos respeitar a diversidade, precisamos respeitar a cor ou as características corporais do outro, né? Os cabelos é diferente, sim, mas é cabelo dele, precisa respeitar, né? O cor de pele, etc., né? Precisa, né, respeitar. É uma coisa simples, né? Precisa ensinar essas coisas em sala de aula para transformar a sociedade. Precisa começar ali, em sala de aula. O que estamos fazendo hoje é construindo uma educação antirracista. Talvez vocês não vão perceber o resultado de tudo isso hoje, mas daqui a alguns anos, Criciúma vai se tornar um exemplo. Talvez no Brasil. Por que não? Talvez no Brasil. Pode se tornar. Criciúma está fazendo um bom trabalho, né? Daqui a alguns anos, né, pode se tornar uma referência, né? Mistura com separação, o que eu acabei de falar, né? É aquela coisa, né? Falar sobre a cultura da África, ou ensinar a história da África, mas na verdade, né, sempre tem uma rejeição, né, da parte de alguns, assim, e carregando grandes doses de silêncio e não ditos. Aqui é o problema, todo mundo precisa denunciar o racismo, todo mundo precisa se tornar antirracista, porque todos vocês aqui, negros, amarelos, brancos, são brasileiros, né? Então vocês precisam ter um espaço no país, uma coisa assim. E por isso mesmo não basta culpar o passado e fazer as pazes com o presente. Quem fala essa frase é a Lilia Schwartz. E vou falar isso também, né? Importante. Olha, gente,
Eu sei que é difícil encontrar, né, fontes para ensinar outras coisas em sala de aula. Vamos falar com a Andresa, né? Eu posso, né, continuar fazendo esse trabalho, né, de montar planos de aulas, né, trazer outras referências e outras histórias, né, para os professores, e podem me convidar, né, para fazer, né, essas falas, né, talvez numa reunião pedagógica, né, conselho de casa. Reunião pedagógica, né, um outro evento, né, para falar mais sobre outras histórias, o que o professor poderia ensinar ou substituir, né, aquele dito de escravidão para sempre, né, em sala de aula, que poderia ajudar o nosso sistema educativo. Obrigado, eu tenho mais meus contatos, se alguém precisar conversar comigo, se precisar de tempo, eu vou falar. Pessoal, eu vou estar colocando o QR Code da presença vespertina, tá?